Não. Doutor João, então, a gente estava falando dessas comunicações dele nas casas espíritas, né? Qual é a orientação que ele trouxe em relação aos trabalhos de desobsessão, que nós sabemos que já existiam comunicações, existem várias linhas dentro do espiritismo, mas aqueles que seguem o espiritismo mesmo, dentro da codificação, segue orientações do Dr. Bezerra. Quais as recomendações dele a esses grupos de trabalho em termos de desobsessão? A orientação de Bezerra não fugiu à orientação de Kardec. Essa é fundamental. Quando a gente pode falar em linhas, né, fala em linhas não que fujam da orientação de Kardec, mas que seguem fundamentalmente um padrão de comportamento dentro do kardecismo, né? Outros podem seguir outras linhas porque são formas de tratamento, mas fundamentalmente dentro do Centro Espírita, quando se trata da desobsessão, que é o tema em foco, Bezerra sempre aconselhou a fugir daquilo que aconteceu num determinado período do Espiritismo, onde as pessoas traziam os espíritos à baila na reunião de desobsessão e começavam uma perquisição muito mais, como a gente poderia até falar policialesca, né? Ou jornalística, querendo saber do passado da pessoa, quem era. Uma inquisição, né? Que era uma inquisição. Então, esse tipo de coisa pouco importa. Quem foi você? Muitos espíritos perdem a consciência de quem foi, ou fazem confusão e chegam em estado de confusão. Então, ou podem oferecer dados totalmente falsos. Esse tipo de conduta é uma abertura a pessoas serem enganadas. Bezerra orientou: não façam isso. O que tem que fazer é procurar o foco daquele momento do sofrimento do indivíduo, a face do sentimento do indivíduo, para poder dar um melhor retorno para ele. E é através do sentimento e não da razão que se conquista mais frequentemente o espírito em sofrimento. Senhor Neymar, nós conhecemos muitas obras que estão direcionadas para o trabalho do Dr. Bezerra. Dramas da obsessão, Loucura sobre um novo prisma, que nós vamos falar no próximo programa, num próximo programa, porque falar de Dr. Bezerra é impossível a gente esgotar o tema. E olha que nós estamos pegando só alguns aspectos da vida dele, do trabalho dele. Mas a gente tem conhecimento da preocupação dele em relação, foi ele que introduziu nas casas espíritas a prática do estudo do Evangelho. Né? Sabendo que, naquela questão que o senhor colocou, não nos preocuparmos tanto ou também nos preocuparmos com a ciência, espiritismo, ciência, como nos preocuparmos com o espiritismo, religião. Então, que efeito teve isso? Que repercussão teve isso nas casas espíritas no nosso país, enfim? Em alguns países se destacou mais o aspecto intelectual, porque o Espiritismo oferece tantas informações e tão substanciosas, tão atrativas, que o pessoal se empolga. Agora, aqui ele tentou direcionar para o necessitado, para a pessoa menos culta. Mas daí, abandonar o esclarecimento e orientação seria um erro. Então ele conseguiu estabelecer uma dosagem através da qual nós nos alimentamos de informações seguras e corretas, que são as obras básicas de Kardec, e com isso nós direcionamos as nossas atitudes, os nossos atos, de imediato, sem ficar naquela fantasia de ficar cotejando valores ou estar sustentando frases bonitas, nem nada. É de uma aplicação imediata. A orientação de estudo que ele deu é para uso imediato. A gente toma a dose e já faz efeito. Doutor João, e tem mais. Estudando pelas recomendações do Dr. Bezerra, a gente também cria ambientes vibratórios necessários para o funcionamento dos trabalhos nas casas espíritas, né, que foi uma das recomendações do Dr. Bezerra, sobre a questão do pensamento, da limpeza do ambiente, a higienização do ambiente, onde vão se desenvolver a desobsessão, enfim, palestras, estudos, né? Ele fez uma padronização devido à sua própria vivência e a orientação que ele veio preparado da espiritualidade para tal. Era fundamental que Bezerra instalasse a doutrina espírita no Brasil, para que ela crescesse. Como colocou o seu Neymer,
antes e depois de Bezerra. Na verdade, a doutrina espírita passou a existir, assim, divulgada com a luta que Bezerra teve para que se estabelecesse uma normatização. E o ambiente já se encontrava previamente preparado. E nesse preparo que se encontrava, essas orientações nesse terreno fértil, as orientações de Bezerra frutificaram. E se frutificaram e se tornou o Brasil hoje a nação espírita dentro do mundo. A maior nação do mundo. Então, assim, e não foi, como colocou o Sr. Niemeyer, ou a sua fala, a divisão entre os três aspectos fundamentais da doutrina espírita, a ciência, a religião e a filosofia. A doutrina espírita, se é um tripé, se ela funciona nessa condição, nós não podemos eliminar qualquer coisa dela, senão não é a doutrina espírita. E Bezerra, além de orientar fundamentalmente a ação caritativa, que é fora da caridade não há salvação, que é o lema da doutrina espírita, e não podíamos fugir de tal coisa, não devemos fugir de tal coisa, e ele também não quis que fugisse do aspecto científico. O equilíbrio, não é? Do equilíbrio, porque realmente, se a pessoa não luta no aspecto de entendimento e da filosofia, ele se torna presa fácil de desvios. Bem, nós por hora temos que encerrar, mas nós voltaremos numa próxima oportunidade para retomarmos esse assunto tão gostoso que é o Dr. Bezerra de Menezes. Até a próxima. A Escola Profissionalizante Chico Xavier oferece cursos totalmente gratuitos de informática, cabeleireiro, maquiagem, manicure e depilação. O objetivo destes cursos é formar jovens e adultos para ingressarem no mercado de trabalho com melhor desempenho, aumentando assim suas possibilidades de sucesso. Nossa cozinha também é profissionalizante e atende a demanda de doces e salgados para a lanchonete no Centro Espírita União. Nossos instrutores são voluntários. Participe você também deste trabalho de assistência social. Conheça a Escola Profissionalizante Chico Xavier e torne-se um voluntário. Voltamos com Vida Além da Vida, um programa que conta com o apoio cultural da Livraria Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Agora vamos ao Momento Literário Espírita, com o nosso Carlos Tuller. Amigos do programa Vida Além da Vida, nesse nosso encontro de todas as semanas no Momento Literário Espírita, vamos falar hoje de um personagem muito importante dentro da nossa doutrina espírita, Dr. Bezerra de Menezes. E para falar dessa figura tão importante para todos nós, selecionamos o livro Bezerra de Menezes, o Médico dos Pobres, de Francisco Aquarone. Esse livro, que é um romance contando toda a biografia do Dr. Bezerra, começa a falar da sua família, filho de militares, da sua infância difícil, sempre muito rigorosa, da sua mudança para o então estado da Guanabara, quando o Dr. Bezerra foi buscar o curso de medicina, todo o seu esforço, coisas que são muito comuns na história de todos nós. Nos conta também da sólida formação católica de Dr. Bezerra, que tinha por hábito ler a Bíblia, e como ele acabou um dia encontrando a doutrina espírita.